Graças e paz, irmãos, vamos lá abrir a nossa Bíblia, Daniel capítulo 2, hoje nós temos um estudo bem intenso, importante para a gente refletir. Nosso tema, feitor da história. Hoje nós vamos falar sobre a ação de Deus na história e nós vamos começar lendo o livro de Daniel. Começar pela palavra de Deus. É a voz que importa nesse lugar, é a voz de Deus. A voz que precisa ser ouvida é a voz do Senhor, e pela palavra dele ela chega até nós com clareza. Por favor, pedir para ajeitar aí rapidamente. Obrigado. Daniel capítulo 2, versículo 20 a 22. Vamos ler, está escrito assim a palavra do Senhor. Então Daniel disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez. Pai, obrigado pela sua palavra, nós a recebemos e com alegria nós celebramos ao Senhor, pedimos ser instruídos pelo seu Santo Espírito em toda a verdade, a fim de que possamos viver como filhos amados do Senhor, viver como aqueles que receberam de Jesus Cristo, de sua vitória na cruz, as bênçãos para poder ser igreja, para ser família, para ser sal da terra, para ser luz do mundo. Eis a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, a gente está falando aqui, lendo Daniel, e Daniel está falando de tempo. O tempo é o recurso mais precioso que a gente pode ter. O seu tempo é uma das coisas mais preciosas. Tempo é o quê? Dinheiro. Você não sabe essa máxima? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Então, se você não tem tempo, você investe dinheiro. Se você não tem dinheiro, você investe tempo. É assim que funciona. Você investe um para ganhar o outro. Mas acontece que o tempo é escasso porque ninguém sabe quanto tempo tem de verdade. Você pode saber quanto tempo passou, mas o que virá adiante, nós nunca saberemos. A gente também não sabe o que vai acontecer no futuro. Você não sabe quanto tempo tem para frente e nem sabe o que vai acontecer exatamente amanhã. Por isso, nosso desafio é aproveitar o tempo agora da melhor forma. Quantos de nós não gostaríamos de voltar atrás no tempo para tomar decisões diferentes? Quantos de nós não gostaríamos de voltar naquele dia, como diz a canção, né? Se eu fizesse parar chover nos meus primeiros erros, se eu pudesse voltar atrás, o que eu faria? Aquela decisão, aquela burrada, que vacilo, hein? Veio na memória aí, que vacilo, ai, nós gostaríamos de poder mudar o passado, mas a verdade é que hoje, suas decisões e suas escolhas estão moldando o seu futuro, então você pode tomar decisões diferentes. Sabia que muito da sua preocupação, da sua ansiedade, vem com essa insegurança sobre o que virá, o que o tempo do amanhã vai apresentar a você. A gente não sabe, é por isso que a gente anda um pouco ansioso. Foi Jesus mesmo quem nos disse isso. E é por isso que Deus revelou o futuro para nós. Por isso que Deus abriu a cortina da eternidade e mostrou para nós o que Ele vai fazer adiante, para que nós pudéssemos nos preparar, para que você possa alinhar hoje as suas decisões e as suas ações para encontrar, concordar, se unir ao que Ele está preparando no final. As suas ações, as suas decisões, seus projetos vão se estabelecer sobre os projetos de Deus amanhã. Você precisa concordar
com a palavra de Deus. Então perceba, quando Jesus começou o seu ministério, ele começou com uma mensagem muito simples sobre o tempo. Ele disse: o tempo está cumprido. Lá em Marcos capítulo 1, versículo 16, ele começa anunciando essa mensagem. Se você puder projetar, Marcos 1, 16 diz assim: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Jesus, o Senhor do tempo, o Pai da eternidade, ele veio dizer: o tempo chegou, o tempo está cumprido. E o Deus da eternidade, então, ele se manifesta na história, ele age na história, ele agiu no passado e agora age de novo. Nos tempos antigos, a mão dele foi vista abrindo o mar, foi vista fazendo com que o povo fosse conduzido no deserto, a mão dele foi vista nas pelejas, nas batalhas, e agora, mais do que a mão de Deus, o braço do Senhor, Isaías 53 vai dizer, o braço do Senhor se manifestou, Jesus, o seu Filho. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. No tempo oportuno, Jesus veio em carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Olha, não há semana melhor para pensar nisso do que nessa, na Páscoa, em que o Verbo se fez carne e ele veio até nós. Veja que o tempo estava correndo e na época de Jesus as pessoas também tinham uma expectativa a respeito do que ia acontecer naquele tempo. Elas já esperavam o Messias vir, não porque elas estavam como nós hoje estamos esperando Jesus voltar, não é verdade? Espero que você esteja, mas nós hoje esperamos Jesus voltar. Acontece que nós não sabemos o dia nem a hora, mas quando Jesus veio na primeira vez, quando ele se manifestou em carne, as pessoas sabiam qual era a data, a geração na qual ele viria, porque ele já tinha revelado o tempo. Nós vamos discutir isso um pouco mais adiante, mas perceba que naquele momento havia uma grande expectativa. Perceba que os reis magos vêm do Oriente. Que Bíblia que eles leram? O tempo revelou para eles. Qual foi o tempo? Eles disseram: a estrela no céu. Nós vimos nos astros. Eles eram astrólogos, eles eram estudantes dos tempos e parece que a própria criação estava dizendo para eles: ei, o Criador se fez carne e nasceu. E a estrela apontou o caminho. Quando nós vamos para a relação desses magos com Herodes, falando de rei para rei, Herodes também vai consultar, pergunta para os estudiosos da época, pergunta para os fariseus, que eram mestres em discernir, identificar qual seria ou quem seria o Messias, pergunta: de onde virá o Messias? E eles vão lá para as profecias bíblicas, consultar os tempos e consultar os locais. De Belém, Belém Efrata, não é de forma alguma menor, de ti virá o Salvador. E acontece que vários personagens vão determinando, deixando claro para a gente que havia uma expectativa de que o tempo se cumpriria. Mais adiante a gente vai ver, por exemplo, o próprio Simeão no templo. Lá em Lucas você vai ver Simeão esperando o Messias, porque o Espírito Santo tinha dito para ele: esse é o tempo em que virá o Messias, você não morre, Simeão, antes de ver Jesus, o Cristo. Perceba, logo Ana também, a profetisa, recebe essa notícia também e aguardava ver Jesus. Perceba, irmãos, há muitas e muitas profecias e elas apontam para que o Messias viria naquele tempo em que Jesus veio. Tanto que outros vieram também se dizendo Messias, mas obviamente eram falsos Messias. E é por isso que Jesus fala: muitos virão se dizendo Cristo, porque havia a expectativa de haver outros Cristos, outros Messias. Veja como as profecias podem nos preparar para nos comportar
adequadamente em cada estação, em cada tempo. E hoje nós vamos mergulhar na profecia de Daniel, escrita 530 anos antes de Jesus nascer. Você sabe que Daniel é um dos últimos livros do Antigo Testamento a serem aceitos, por um simples motivo: as profecias de Daniel foram tão acertadas, que os estudiosos diziam assim: é impossível esse livro ter sido escrito antes de Jesus. É impossível. E nós vamos ver o porquê dessa assertividade ou dessa precisão. Perceba que o texto que nós lemos mostra Daniel no exílio. Daniel não está na casa dele confortável. Se você olhar, você vai perceber desde o começo que a situação de Daniel é extremamente desconfortável. Ele foi selecionado entre a nobreza de Judá para ser levado como um escravo para a Babilônia. Nabucodonosor mandou escolher a dedo entre os nobres quem seriam os melhores homens, os melhores jovens, mais inteligentes, bonitos, saudáveis de Judá. Dentre eles vai Daniel. Daniel, junto com os seus amigos, vão para a Babilônia. E perceba que no capítulo 1, qual é a mensagem? Você se lembra? Que Daniel vai se apresentar diante da corte do rei. Ele diz assim: não nos contaminaremos com os manjares do rei, não é verdade? Não vamos comer os manjares do rei, nós rejeitamos os manjares do rei. Ou seja, ele mantém seus princípios. Daniel, ele mantém seus hábitos. Daniel preserva os seus valores. É um jovem lutando contra o sistema. Quantas pregações, quantas mensagens, e quantas vezes você não se vê nessa situação? É alguém lutando contra o mundo todo. Os amigos de Daniel, junto com ele, jovens tementes a Deus, segurando as pontas para vencer o mundo, segurando as pontas para poder prevalecer lá na corte do rei Nabucodonosor. E geralmente é essa toda a história que a gente tem a respeito de Daniel. Tudo que a gente imagina sobre Daniel é mais ou menos isso: ele não comendo os manjares do rei. Depois a gente vê alguns sonhos, algumas visões, vai saber o que isso significa. Depois, sobre Daniel, a gente pensa no quê? Na fornalha de fogo. E não pode faltar, por último, o quê? Cova dos leões. Daniel aonde? Na cova dos leões. Não pode faltar isso, mas a gente fica preso nessas histórias sem nos aprofundar. E veja que muitos cristãos cultivam a mentalidade de que nós devemos ser como Daniel lá na Babilônia, resistir ao mundo, irmãos. Olha, não se contamine com esse mundo, não se misture com essa gentalha. Nossa missão é segurar as pontas. Vamos ficar quietinho aqui, esperando Deus agir, esperando Deus intervir. A gente fala assim: veja, Daniel lá na Babilônia não se contaminou. Mais do que isso, irmão, mas vamos seguir a história de Daniel. O que acontece adiante? Vamos para o capítulo 2. Daniel agora é colocado contra a parede. Daniel conseguiu vencer, ele foi reconhecido como um dos caras mais inteligentes na corte de Nabucodonosor. E agora ele é colocado contra a parede. Por quê? Porque o rei teve um sonho. O rei Nabucodonosor sonhou, e ele pediu a todos os sábios: eu quero saber não somente a interpretação, eu quero o sonho. Quando eu era pequeno, se dizia que se você sonhasse, passasse a mão na testa, você esquecia o sonho. Nabucodonosor dormiu, aí passou a mão na testa e esqueceu o sonho. E ele ficou inquieto, ele ficou agoniado, porque ele queria saber do sonho e pediu para todos os seus sábios: eu quero saber o sonho que eu sonhei, vocês têm que me revelar. E os sábios ficaram loucos. Rei, nunca se pediu isso a ninguém, ninguém pode dizer isso para o senhor.
Ninguém pode revelar para o Senhor o sonho, interpretar, tudo bem, mas como que a gente vai saber? Como que nós vamos entender esse sonho? Veja, ninguém podia fazer, até que Daniel e seus amigos ouvem a ameaça de Nabucodonosor, dizendo que ia matar todos os sábios, inclusive Daniel e seus amigos, e eles começam a orar. Eles dobram o joelho e começam então a orar. Antes o problema não era deles, agora passou a ser deles também. Agora eles estão envolvidos nesse negócio, porque até então era só um sonho, o sonho de um rei. Ninguém poderia imaginar o que viria do sonho de um rei. E agora Daniel e seus amigos têm que fazer isso para salvar as suas vidas. Agora tem uma questão: quantas vezes nós, como igreja, somos forçados a agir por estarmos numa situação difícil? Quantas vezes nós só nos movemos quando nós estamos, como dizem, entre a cruz e a espada? Quando alguém está em dificuldade, quando alguém está internado, alguém muito querido, a gente manda mensagem para todo mundo: gente, vamos doar sangue. Quando chega alguém desesperado aqui na igreja, precisando de alimentação, aí a gente lembra: eu tenho que fazer a doação da cesta básica. Quando a gente tem problema em casa, a panela começa a voar, não é isso? Você começa a ouvir umas vozes dentro de casa, você fica: meu Deus, agora eu preciso orar, o inimigo está furioso. Está nada, ele está tranquilão com você, está confortável lá na sua casa. Aí você começa a buscar, você começa a orar. É quando a crise vem que a gente vai se voltar para Deus. E veja, quantas vezes são essas ocasiões que nós nos vemos obrigados a agir espiritualmente, como homens e mulheres espirituais, sabe? Às vezes até por uma aparente bobagem. É o sonho de um tirano, Nabucodonosor. Meu Deus, que homem louco! O que esse homem tem na cabeça? Veja, será que estamos rejeitando os sonhos que Deus quer tornar real, só porque não foram nossos sonhos? Será que nós não estamos rejeitando aquilo que Deus quer fazer, só porque não parece do jeito que a gente gostaria que fosse? O que quero pensar com você é que não basta saber sobre o futuro, mas importa você tomar decisões acertadas sobre o futuro. Aqui Daniel se vê no aperto, e veja se nós não estamos como igreja também rejeitando pessoas só porque elas não se parecem com o que a gente espera que elas sejam, só porque elas têm a sua história, só porque elas vêm com seus pecados, só porque elas têm atitudes, têm uma postura que muitas vezes nos incomoda, como Nabucodonosor. Nabucodonosor era um cara que incomodava, era um tirano, um homem maligno, ímpio. Será que a gente também não rejeitaria Ciro, que foi o rei da Pérsia, que Deus chama de Ciro meu ungido? Ciro, a linguagem do Novo Testamento, Ciro o meu Cristo. O primeiro Cristo de Deus foi Ciro. Dorme com essa. Pela Bíblia é isso. Será que a gente não rejeitaria João Batista só porque ele ia falar para você ser raça de víbora? Será que a gente não rejeitaria Jesus? Chegar aqui no culto, jogar as cadeiras tudo para cima, falar: misericórdia quero e não sacrifício? Perceba que aqui Daniel, ele é obrigado a se posicionar. Saber o futuro vai nos ajudar a discernir como tratar as pessoas. A propósito, nunca trate as pessoas pelo passado delas, nunca faça isso. Todos têm um futuro em Deus. Conhecer as profecias nos esclarece o que fazer com os sonhos que as pessoas contam para a gente. Saber do futuro vai nos ajudar a tomar posições adequadas, porque perceba, se nós estamos esperando pelo pior, qualquer um pode ser o anticristo.
Na verdade, a gente fica olhando para um, para outro, deve ser fulano, deve ser o anticristo, ele está cheio de malandragemzinha, vem com, é um anticristo. Se nós estamos esperando pelo pior, aquela ideia que a pessoa teve é a marca da besta. Celular, esse negócio de chip que agora está implantando na cabeça é a marca da besta, porque você está esperando pelo pior. Você precisa conhecer as profecias para se posicionar corretamente diante dessas coisas, porque essas ideias foram um sonho na cabeça de alguém um dia. Agora, se nós sabemos que Deus governa a história, nós vamos querer nos envolver para participar do que Ele está fazendo no mundo, mesmo que Ele use pessoas que não temam o nome dEle. Sabia que Deus usa pessoas que não temem a Ele? Pois é, Ele usa. E como usa? Então a nossa postura deve ser a de declarar, reconhecer e viver, conscientes de que Deus está governando, Ele governa. E é isso que Daniel constata. É a partir dessa posição que a gente vê uma mudança na vida de Daniel, uma postura. Ele agora se torna alguém que busca Deus para interpretar o sonho do seu líder. Talvez você, funcionário, e está praguejando contra o seu patrão. Daniel queria saber o sonho do líder dele para cumprir. Ei, e você está fazendo o quê? Pois então, descubra o sonho do seu chefe e você será promovido. Só essa dica que eu vou te dar hoje. Vamos para o próximo. Daniel então busca a Deus e ele recebe uma resposta: buscar-me-eis e me encontrareis se me buscar de todo o vosso coração. Jeremias escreveu isso e Daniel leu Jeremias. Daniel leu Jeremias, você viu semana passada a respeito disso. Acontece que quando ele busca, mais do que qualquer coisa, ele tem uma descoberta incrível. Ele muda o tempo e ele muda as horas. Ele remove reis, estabelece reis. Ei, peraí, então o problema não é Nabucodonosor? Não, o problema não é Nabucodonosor. O problema nunca foi Tito, o problema nunca foi Nero, o problema nunca foi Trump, Barack Obama, Bolsonaro, Lula. O problema nunca foi esse. Nunca. O problema é que há principados e potestades. E é no mundo espiritual que o xadrez cósmico está sendo jogado. Você não percebe, mas as peças no tabuleiro espiritual estão se movendo. E naquela época, Deus estava dirigindo, governando sobre a história para que a vontade dele fosse feita. Ele muda o tempo e as horas, Ele remove os reis, Ele que estabelece os reis. Mais do que interpretar um sonho, quando Daniel ora, ele então recebe o próprio sonho que o rei tinha sonhado. Irmãos, eu quero aplicar isso daqui, eu quero falar e ensinar sobre isso, mas eu quero aplicar. A igreja precisa ser essa que revela às pessoas seu verdadeiro sonho. A igreja precisa ser essa que diz às pessoas: ei, você estava sonhando com isso? Deixa eu te dizer, você precisa redimir o seu sonho aí está embaçado, esse sonho aí é muito egoísta, Deus não vai cumprir esse sonho, porque não foi esse sonho que Ele te deu. Vai lá, volta lá atrás, qual foram os segredos que Deus te contou lá no ventre da sua mãe? Ei, Deus tem um propósito para você. A igreja é essa, que alcança as pessoas e fala para elas: ei, você tem um sonho que Deus te deu. Se todo mundo veio ao mundo com um propósito, se todos nós viemos ao mundo com um propósito, todos têm um sonho. E a igreja precisa ser essa, que vai no profundo do coração para dizer: ei, você lembra? Esse era o sonho que Deus te deu. Você estava se enganando, você estava se perdendo, você estava nas drogas, você estava no sexo, você estava no... sei lá por onde você estava, com cego eu andei, ó cão cego eu andei, perdido vaguei. A igreja precisa ser essa como Daniel. Sabe, nós podemos procurar os sonhos nas pessoas ou considerá-las um pesadelo.
Sai fulano daqui, pelo amor de Deus, fulano é um pesadelo. Eu proponho a você que nós sejamos caçadores de sonhos. Essa é uma boa palavra, não é? Caçadores de sonhos, seja caçadores de sonhos. Fale às pessoas, não no que está na casca, mas no que está no coração. O Deus revela o profundo e o escondido, como águas profundas, como água num poço bem profundo, assim é o pensamento no coração do homem. Lá em Provérbios está escrito isso, mas o homem sábio o tira para fora. É o que nós somos chamados a fazer. Daniel descobre então a ação de Deus na história. Ele não estava preso à terra prometida, ou seja, Deus não estava lá na terra prometida apenas, lá em Canaã. Deus não estava preso lá no Egito. Agora Daniel descobre que Deus estava com ele na Babilônia, onde tudo começou. A Babilônia foi de onde veio Babel, sabia? Lá que as coisas começaram, da Babilônia, daquela região, é que veio Abraão. Deus se mostra o Deus presente, Deus se mostra o governante sobre todos os poderes. Daniel percebe que o sonho era muito simples. Na verdade, o sonho era muito simples. Projeta aí, por favor, o sonho de Nabucodonosor. Eis aqui o sonho de Nabucodonosor. Ele sonha com uma estátua. Só que é uma estátua muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ela só era uma estátua, né? A cabeça da estátua era de ouro, o peitoral da estátua era de prata, o quadril dessa estátua era de bronze, mas os seus pés eram pés de barro. E no sonho, Daniel vai contar para Nabucodonosor que o sonho que ele tinha tido contava com essa estátua, mas de repente uma pedra que foi cortada sem mãos humanas foi lançada contra a estátua e ela se desfaz, ela vira pó, e essa pedra então cresce até se tornar uma grande montanha. E Daniel fala para Nabucodonosor dizendo: olha, essa revelação nenhum homem pode dar, foi o Deus do céu que revelou. Esse foi o seu sonho. Agora, Nabucodonosor, agora vem a revelação. E aí que entra para nós a importância de entender os tempos. Olha como Deus se move no tempo, e Deus, em 560 aproximadamente, dá essa revelação para Nabucodonosor, porque o sonho é de quem? De Nabucodonosor. A interpretação é que é de Daniel. Vamos lá. O que significa então a cabeça de ouro? Significa o império da Babilônia. O próprio Daniel está dizendo para o rei: rei, a cabeça significa que você é um grande rei. Você é o maior de todos os reis. Não sei se ele estava falando sinceramente a verdade verdadeira, profunda, ou se também era para bajular um pouquinho Nabucodonosor, mas a verdade é que a Babilônia realmente era um grande império. Até hoje se fala dos jardins suspensos da Babilônia. A Babilônia é um local, era um local muito suntuoso, onde vários povos foram então agregados, assimilados. O primeiro império, a cabeça de ouro daquela estátua, significava o rei da Babilônia, o próprio Nabucodonosor. Mas Daniel continua e fala assim: olha, mas a estátua não tem só uma cabeça de ouro, a estátua tem também um peitoral de prata. E então ele continua dizendo, e sabe o que significa? É que depois de você virá um reino que não vai ser como o seu. E esse reino que veio a seguir foi o reino da Média e da Pérsia. Os medos persas governaram logo a seguir. O reino que veio adiante foi esse reino, foi quando, lembra da festa do rei Belsazar? Lá na frente você vai ver, se não me engano, capítulo 6, e naquela noite, a Babilônia caiu. Nabucodonosor já tinha passado, e então os medo-persas, Dario,
o rei conquistador, é que conquista Jerusalém, e então o império babilônico cai. E ele está dizendo, um outro reino surgirá depois de ti, que é esse peitoral, né? Alguns falam assim, Média e Persa, né? Os medos e persas, então, dois braços, né? Que são dois povos que se unem para se transformar num só império. Logo a seguir, nós temos os quadris que são de bronze. O quadril de bronze representa o reino da Grécia. Isso tudo é história, irmãos. Se você pesquisar na história, foi isso que aconteceu. Você já ouviu falar em Alexandre o Grande? Pois é, 300 anos antes de Alexandre o Grande, Daniel profetizou a respeito do futuro para Nabucodonosor, revelou o sonho, 300 anos antes. O que você faria se você recebesse uma revelação de Deus para os seus tataranetos daqui a 300 anos? Pois é, Daniel recebeu essa revelação, e o terceiro reino que viria era esse, representado pelo quadril de bronze, certo? Quadril de bronze. E o quarto reino que viria é o reino romano, o Império Romano. E é dito na profecia, Daniel está interpretando isso, Daniel está falando a respeito disso, está dizendo, você pode acompanhar aí nos versículos a seguir, capítulo 2, a partir do versículo 38 em diante, né? Especificamente nós estamos no versículo 40, fala de um quarto império, que é o império representado pelos pés de ferro com barro. E na visão Daniel explica, olha, esse império, ele é um império muito forte, ele despedaça, ele pisa tudo, como foi realmente o Império Romano. Só que ele também é frágil, por isso é de barro. Por isso ele é de barro, ele precisa de muitas alianças, e essa é uma representação perfeita do Império Romano, que foi uma república, na verdade. Tinha um imperador, mas tinha uma república, então havia uma politicagem muito forte em Roma, e é isso que a gente vê. O próprio Daniel vai descrevendo esses momentos, ele fala da cabeça de ouro, peitoral de prata, quadril de bronze, pés de ferro e barro, ou seja, 4 impérios que se sucederam na história. Sabe o que é o mais impressionante? É que isso de fato aconteceu na história, exatamente isso aconteceu. Algumas interpretações, eu preciso dizer para os irmãos, vão dizer que, na verdade, os pés de ferro e de barro não é Roma, ou melhor, fala que é Roma, até o calcanhar é Roma, mas o pé de barro vai ser um império que vai vir ainda para o futuro. Aqui não está se falando de 5 impérios, aqui está te falando de 4 reinos. 4 reinos, da mesma forma que mais adiante você vai ver que tem 4 animais. Então pensar que os pés de ferro com barro é algo para o futuro, eu acredito ser um erro teológico, um erro de interpretação do texto, mas eu deixo claro para os irmãos, há pessoas que pensam assim. Qual é a implicação disso? A implicação é que o sonho não termina aqui. Uma pedra cortada sem mãos, ela vem e acerta a estátua exatamente nos pés. Exatamente nos pés. E essa pedra, ela faz com que essa estátua vire pó. Aí você pergunta, mas o que eu tenho a ver com isso? Pois é, você está aqui porque essa estátua virou pó. Você está aqui porque a pedra que foi cortada sem mãos, ou seja, uma pedra que foi cortada por intervenção divina, ou uma pedra que se manifesta pela intervenção de Deus, se manifestou. E qual é a ideia? A ideia de Deus entrando na história mais uma vez, o Deus da eternidade agindo no tempo. Quem é essa pedra? Quem seria essa pedra que no tempo do Império Romano, como diz aqui no texto, na época desses reis, versículo 44,
o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Qual é o rei que reinará para sempre? Quem é esse rei? É Jesus. A pedra só pode ser Jesus. E quando Jesus veio? A Bíblia está dizendo para nós que Jesus nasceu exatamente na época do Império Romano, na época do segundo imperador de Roma. O primeiro foi Júlio César, há um debate sobre isso, mas foi o primeiro governante, Júlio César. Depois de Júlio César morreu, Otaviano Augusto. Otaviano Augusto foi o imperador. Você lê lá em Lucas, você vai ver que na época o imperador tinha ordenado um recenseamento. É por isso que José saiu com Maria lá da Galileia, lá de Nazaré, e foi para Belém por causa do recenseamento. E eles dormiram lá na estalagem, porque não tinha lugar para eles. Você conhece a história? O imperador era Otaviano Augusto, na época do Império Romano. Veja que precisão, e ainda mais detalhes adiante no livro de Daniel que nós vamos ver. Mas perceba que essa pedra é Jesus, é Ele quem destrói os poderes desse mundo. Os reinos desse mundo foram destruídos, foram conquistados por Jesus. Marque na sua Bíblia aí, Salmo 118, 22. Vamos lá que eu já estou terminando. Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram foi posta como pedra de esquina, pedra principal. Esse texto aparece também, Jesus falando sobre ele, explicando debatendo com os fariseus, né? Quem é o Senhor que está sendo dito aí? Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor a meu Senhor. De quem está falando? E Jesus então fala com eles: olha, vocês estão rejeitando a pedra. E mais adiante ele diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi a angular. Todo aquele que cair sobre essa pedra será despedaçado, e sobre quem ela cair será reduzido a pó. A profecia de Daniel fala de uma pedra que reduz os poderes do mundo a pó, e Jesus está falando que ele é a pedra que reduz os poderes do mundo a pó. Então perceba como a própria Bíblia explica a Bíblia. Eu não preciso inventar um texto, não preciso dar uma explicação, jogar isso para o futuro e dizer que no futuro vai vir o anticristo que vai fazer isso, aquilo. Não tem nada de anticristo aqui, não tem nada de reino futuro aqui, é algo que já aconteceu. Jesus já veio ou não? Estão esperando outro Jesus aí, o Cristo? Acho que só tem um, né, que morreu, ressuscitou, que inclusive domingão a gente está celebrando aqui, a ressurreição de Jesus, sua morte e ressurreição. Então perceba, mais adiante, o próprio Jesus diz: sobre esta pedra eu farei o quê? Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus, ele é a própria pedra, ele funda a igreja sobre ele. Agora, quando que essa pedra se manifestou? Lucas 3, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos, governador de Judéia. Desculpe, irmãos, eu disse que foi Augusto. Na verdade foi Tibério César. Não, peraí, estou enganado. Quando Jesus se manifestou, é isso mesmo. Jesus nasceu sobre Augusto, e ele começou seu ministério na época de Tibério, isso. No 15º ano do reinado de Tibério, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, né, também de outras partes. Naquele momento Jesus se manifestou. Lucas capítulo 3, versículo 1. Durante o Império Romano, ou seja, a pedra veio exatamente na época do Império, que é representado pelos pés de ferro com barro. A estátua, então, recebe esse golpe, os poderes do mundo recebem esse golpe. E veja o que diz mais adiante, olha o que o texto fala: havendo riscado a cédula, Colossenses 2, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou de nós, encravando-a na cruz. E havendo despojado principados e potestades.
triunfou sobre eles, os expondo publicamente. Ou seja, a pedra, Jesus, venceu na cruz os poderes do mal. Os reinos desse mundo foram derrotados. Então, você não tem que pensar mais adiante, para o futuro, que Jesus vai vir, que vai acontecer. Calma, ele já começou a sua vitória. O seu reino já foi inaugurado, ele já começou a reinar. E veja o que diz o texto, que está mais adiante, lá em Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. Convém que os céus o retenham, Atos 3, 21, até o tempo da restauração de todas as coisas. É a mensagem de Pedro no Pentecoste. Os céus o retêm até o tempo da restauração, não é da destruição? Não é destruição, é da restauração. Nós esperamos pela restauração. Perceba que quando Jesus morreu na cruz, tudo parecia igual. A gente vê os discípulos voltando para Emaús, os outros com medos trancados dentro de casa, tudo parecia a mesma coisa. E mesmo depois que eles viram Jesus, o imperador ainda estava lá no trono, vários cristãos foram perseguidos, muitos foram mortos, a perseguição até aumentou, mas no mundo espiritual eles sabiam que Jesus havia vencido os poderes do mundo e se tornado o verdadeiro Senhor. Como diz em Apocalipse, os reinos desse mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. Ou seja, nós estamos esperando o tempo da restauração. Por quê? Porque essa pedra, por favor, ela cresce e enche toda a terra. Está no texto. E o que significa isso, senão o próprio Jesus expandindo o seu reino, expandindo o seu governo, porque o seu reino não terá fim. Então deixa eu te dizer um negócio, nós não estamos esperando o governo mundial do anticristo, porque só existe um Senhor de verdade, que é Jesus, e Ele já reina. Então você pode tirar essas fantasias aí, jogar esse esqueleto fora, chutar esse bicho-papão de debaixo da sua cama e começar a pensar que você tem um lugar para ocupar, porque foi Jesus mesmo que disse que esse reino, o seu reino, vai se estabelecendo pouco a pouco. Lembre-se, Deus remove reis, estabelece reis. Os reis, os impérios, sabe, vai ver muita gente má, talvez apareça um outro Hitler, talvez apareça outro Stalin, talvez, já temos na nossa geração, né, os maduros da vida, nós já temos aí os fidéis que já vão passando também, o Satanás vai abraçando todos esses infelizes, né, vai abraçando tudo, Xi Jinping, tudo mais, tudo abraçado, Putin, tudo abraçado, sócio de Satanás. É verdade, tem os impérios do mal. Há homens que pensam o mal, de fato, porque o mundo jaz do maligno, de muitas maneiras, Satanás tem influência maligna sobre os homens, mas a escuridão, apesar de cobrir a terra, sobre vocês vem nascendo a glória do Senhor. Deus reinará para todos sempre. É Jesus quem disse: todo poder me foi dado no céu e na terra. Ele estava enganado? Ele mentiu para mim e para você? Não. E ele subiu aos céus, ele se assentou no trono de glória, e essa pedra, o seu reino, está crescendo. Ele disse: vai discipular as nações, vá fazer crescer o reino, vá fazer com que as pessoas ouçam a mensagem do Evangelho, porque há profecias para serem cumpridas no nosso tempo. Ele disse: a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Apesar da escuridão cobrir a terra, mas a luz do Senhor está vindo sobre nós. Ele disse: você é a luz do mundo, você é a luz do mundo. Então não reclame se algo está dando errado, não reclame se há escuridão, não reclame se falta representante na política, não reclame se está faltando gente para poder atender no postinho, não reclame se está faltando emprego, não reclame se está... Não, você é sal, você é luz, é você que tem que
trazer essas soluções. É você que precisa se posicionar, nem que seja da forma mais simples possível, como aquele beija-flor na história que tenta apagar o incêndio só trazendo água, fazendo a parte dele. Pois é, meus irmãos, Jesus venceu na cruz para abrir o caminho e a sua pequenina luz fazer diferença. Foi para isso. E ele disse: não se coloca uma vela debaixo da cama, pelo contrário, coloca em cima, no velador. E o mundo precisa ver essas boas obras. Jesus disse várias parábolas falando sobre um reino que vai crescendo. Talvez você pense: mas há muita maldade no mundo. Olha, parece que vai estourar a terceira guerra mundial. Sim, pode vir a quarta, a quinta, a milésima. E vai acontecer guerras e mais guerras. Enquanto a igreja não discipular as nações, as guerras vão acontecer. Enquanto a igreja não ensinar a respeito do Messias, a respeito do Senhor, enquanto a igreja não fizer diferença na sociedade, os problemas ainda vão acontecer. Porque Jesus quem disse: olha, vocês têm que entender que o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda, mas ele cresce. Entenda que o reino de Deus é como uma mulher fazendo pão. Ela coloca uma porçãozinha de fermento, mas daqui a pouco a massa toda estará levedada. A massa toda será então inchada por causa de um grãozinho de fermento. Nós somos a igreja, nós estamos há 2000 anos anunciando que Jesus Cristo reina, que Ele é Senhor. A mensagem do Evangelho já se ecoou pelos 4 cantos do mundo. Nós precisamos discipular, nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos ensinar, pregar, anunciar, modelar a forma de pensar das pessoas. Nós precisamos libertar as pessoas dos poderes do mal. Por quê? Porque a pedra já destruiu os príncipes desse mundo, os principados e potestades foram derrotados, e nós podemos agora nos colocar em pé e dizer: venha o teu reino. O reino que nós estamos esperando não é de um antideus, mas é o aumento do próprio governo de Deus na minha vida e na sua vida. Ou seja, essa pedra que enche toda a terra, o reino de Deus, vem através da oração e da ação da igreja, da mesma forma que Daniel se posicionou lá na Babilônia. Você vê que Daniel: não me contamino. Depois que ele teve essa visão, depois que Deus falou com ele, ele se tornou empregado de Nabucodonosor. E lá na corte ele começou a fazer diferença, porque ele entendeu que Deus era rei, Deus é rei sobre todos. Entenda que Deus é rei sobre tudo. Deus é rei sobre o seu dinheiro, sobre o seu tempo. Deus é rei sobre a sua família, sobre os seus negócios, sobre os seus sonhos, sobre o seu passado, sobre o seu futuro. Então comece a entregar, consagrar tudo a Ele. Comece a, de fato, se posicionar verdadeiramente, alinhando-se com a palavra e com o propósito dEle. Comece a acreditar que Deus ainda vai fazer tantas e tantas coisas. Queridos, Deus deixou o melhor para o final. Você crê? Deus deixou o melhor para o final. Deus ainda vai fazer muito. Amém? Fique de pé no seu lugar. Espero que você não tenha pesadelos com essa estátua, até porque ela já foi destruída, tá bom? Ela já foi destruída, né? Na cruz do Calvário nós festejamos essa semana, nós celebramos. Cristo venceu os poderes desse mundo, os príncipes desse mundo. Governador tal, presidente tal, rei tal. Ei, todos esses são uma piada, são uma paródia, são meros, figurinhas diante do verdadeiro rei que está nos céus, Jesus o Senhor. Aquele que veio em carne, manifestado em carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Esse é Jesus, esse é o nosso Senhor, que está intercedendo por nós e que está governando, dando ordens aos anjos a nosso respeito, a respeito da igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra você, a não ser que você faça uma aliança com as portas do inferno. Eu espero que você faça uma aliança com o Cordeiro que venceu. Ele disse: eu tenho uma aliança, isso é uma nova aliança que eu faço com você. Então creia no poder da cruz, creia no poder do sangue derramado, creia no poder para perdoar os pecados, creia no poder que liberta, creia no poder
cura, creia no poder que transforma, creia no poder que te dá sabedoria, creia no poder que te dá poder no Espírito Santo, creia no poder que molda, modela a sua vida, creia no poder que te abre para ouvir a voz de Deus, que te habilita a entender o que Deus fala com você. Creia no poder que te leva à sala do trono, na presença de Deus, no seu quartel-general, de onde Ele dá as ordens, de onde Ele governa o mundo. Creia em Jesus Cristo, creia que Ele reina, e o que Ele fará amanhã é muito melhor do que aquilo que Ele já fez. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no seu coração. Ei, aquilo que você imaginou, sabe, ainda é muito pouco, porque Deus vai fazer ainda mais. Deus vai fazer ainda mais. Creia, mas concorde com Ele. Se arrependa, feche seus olhos e comece a falar com Deus, porque Deus não está procurando simplesmente pessoas que querem mudança. Há muitos que querem simplesmente mudar. Eu quero mudar de vida, eu quero mudar meu futuro, eu quero mudar minha condição social, eu quero mudar minha capacitação, eu quero mudar de carreira, eu quero mudar de família, eu quero mudar de tudo, mudar de sexo. Tem tanta gente querendo mudar tanta coisa, mudar de casa, mudar de celular, mudar de carro. Não é isso. Mudança não transforma a nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus arrependimento. Arrependimento. Arrependa-se diante do Senhor e diga: Senhor, não me deixe negligenciar o seu poder que opera em mim, não me deixe negligenciar o seu plano, o seu propósito, não me deixe fazer pouco caso daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Eu quero dedicar a minha vida para o louvor da sua glória. Eu quero mais do que mudar, eu quero me arrepender e ser transformado. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero viver para o Senhor, e eu quero que o reino se expanda, que o reino cresça, que essa pedra que já destruiu o poder das trevas lá na cruz do Calvário, que essa pedra ainda cresça e cresça e cresça, que esse reino se estabeleça, encha toda a terra, e que o Senhor seja visto, que o Senhor seja adorado, que o Senhor seja reverenciado, que o Senhor seja tudo em todos. Faça essa oração ao Senhor. Pai, nós pedimos, venha o teu reino, faça a sua vontade assim na terra como ela é no céu. Obrigado por nos mostrar a realidade do tempo presente, nos mostrar que a nossa milícia, ela não é carnal, mas ela é espiritual. Ela é contra os poderes do ar, sobre os quais nós só temos autoridade, unidos a Jesus. Os poderes que operam no mundo só podem ser vencidos pelo sangue do Cordeiro, e é por isso que nos achegamos a Ti. Sabemos que não é uma educação melhor que vai mudar o mundo, sabemos que não é uma economia melhor que vai mudar o mundo, sabemos, Senhor, que não vai ser uma medicina, a cura das doenças que vão melhorar o mundo de verdade, mas é a ação redentora de Cristo em cada coração, homens e mulheres se arrependendo de seus pecados, desfazendo a aliança que fizeram com o príncipe desse mundo, que já foi derrotado, Satanás, desfazendo a aliança que fizeram com as trevas, e fazendo uma aliança com Jesus, o Senhor, aquele que entregou o seu sangue, que verteu na cruz, para nos dar nova vida. E é por isso que hoje nós como igreja oramos: dá-nos visão para ver os sonhos que o Senhor plantou no coração das pessoas. Dá-nos, Senhor Deus, o poder no Espírito para discernir, para revelar às pessoas a verdade que está escondida em seus corações, talvez entulhada lá no fundo, talvez, ó Deus, lá no seu subconsciente. Senhor, que possamos trazer para fora aquilo que o Senhor colocou ali, para que cada pessoa, mais do que aceitar a Jesus e se render aos seus pés, que é algo tão maravilhoso, possa também cumprir o seu propósito eterno, de ser sal na terra e luz no mundo, Senhor Deus, fazendo diferença. É isso que nós pedimos, para que seu reino cresça,
para que seu reino se estabeleça, em nome de Jesus, amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a cabeça e vai adiante com alegria. Jesus reina, amém? Jesus reina. Deus te abençoe e até a próxima.